Boa noite a todos que estão já presentes aí à nossa palestra de hoje. Obrigado a todos que já entraram aí. Estão nos aguardando. Mais uns minutinhos já daremos início aqui à palestra de hoje. Só lembrando que essa palestra é um patrocínio do nosso Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. Graças a essa parceria, é possível a gente disponibilizar esses cursos, palestras aqui da Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Valinhos. Obrigado a todos que estão presentes aí, o pessoal nosso aqui da entidade, Sérgio, Regina, Alfredo. Bom, nós vamos passar um pequeno vídeo do CREA, que é a apresentação, que é o nosso parceiro aqui, que está com a gente aqui nesse evento no dia de hoje. Antes da apresentação da palestra, depois, no final da apresentação da palestra, nós vamos fazer uma pequena apresentação da entidade para não atrapalhar a palestra no início. A gente deixou para o final do vídeo. A gente faz uma apresentação aqui da entidade, para quem ainda não conhece. Eu vou liberar o vídeo do nosso gerente aqui da região, do CREA. Mais um minutinho. Olá pessoal, uma boa noite a todos. Meu nome é Ricardo, sou o chefe da Campinas, do São Paulo, e eu apresento o diverso a vocês especialmente. Antes de começar uma pequena apresentação, eu quero agradecer a convite do presidente Flávio nessa equipe, da Associação de Empresas e Famílias, agradecer também a presença e a contribuição do senhor Hélio, do Ministro Hélio. E parabéns, ontem foi o dia dos dias de serviço, parabéns, Hélio. Um abraço aqui para o nosso conselheiro da São Paulo Corsani, da Associação de Engenheiros de Valinhos. Um grande abraço, um forte abraço aí, nossa inspetora e diretora, ex-diretora do São Paulo, Ana Meire. Muito obrigado aí por aceitar o convite da associação, obrigado por estar aí compartilhando seus conhecimentos novamente conosco. E nós, sem mais delongas, como eu disse, sou o Edson Silgar, sou o chefe da Universidade São Paulo de Campinas, e sou oficial de carreira do São Paulo. Eu tenho 16 anos de carreira, e eu vou falar brevemente para vocês, vou falar bem curto de abertura aí dessa palestra, na qual não vai falar muito dessa Paulo hoje, que vocês possam aproveitar da palestra da Ana com vocês hoje. O São Paulo é uma cartinha federal. Desde 1979 de 33, e regulamentado pela Lei Federal 5.054. Isso quer dizer que nós somos uma autarquia, nós somos uma licitação pública indireta, e nós temos todos aqueles direitos e deveres do serviço público. Então, nós temos que aceitar os princípios de legalidade, imparcialidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como atender aí, o princípio da legalidade que nós somos criados. Então, para muitos profissionais, e não são poucos, não estou fazendo uma palestra na faculdade da UNASP, não é comum o profissional, quando procura ter um grande CREA, perguntar quais são os benefícios de ser registrado no CREA. Porque é uma conclusão do CREA como se fosse um clube, uma associação. E o CREA não funcionário ou isso, ele tem um concurso, porque o CREA, para nós, que ele não é um clube, ele não é um benefício direto para o profissional. Se não diz que ele vai resolver o CREA, pelo contrário. O benefício é para a sociedade. O CREA é uma carteira federal criada para defender a sociedade do exercício ilegal da profissão. No Brasil, só é regulamentado a profissão que não tem público da sociedade. Logo, a engenharia, se ela for exercida por qualquer pessoa, a sociedade está em risco.
esse profissional ele tem a função de sindicato, de depender do advogado, diferente do CREA São Paulo. O CREA São Paulo normalmente tem a função de fiscalizar. A associação que se promover de discurso, de palestra, tem a função de valorizar, e o sindicato faz a defesa do profissional. Cada ente no nosso sistema é separado, não é o mesmo. E é uma questão legal, nós não podemos, mesmo que quiséssemos, nós não podemos atuar na defesa pessoal do profissional, nós defendemos a sociedade. Então, diretamente, o CREA defende a sociedade. E, indiretamente, nós acabamos defendendo o profissional quando exercemos bem a nossa função. Então, quando há uma obra ou serviço que ela não tem acompanhamento técnico, não há um profissional respaldando, fazendo o seu acompanhamento, desde o início da sua finalização, o CREA fiscaliza, identifica a situação, identifica a multa e a contratação desse profissional, diretamente eu estou protegendo a sociedade, e indiretamente eu estou ajudando o profissional. Quando o CREA São Paulo identifica que o profissional não tem formação para desenvolver determinada atividade, como, por exemplo, estamos aqui para fazer a harmonização, eu identifico que o engenheiro civil está fazendo uma poda sem a devida formação, eu não tenho informação daquilo, e o CREA fiscaliza que aquela situação ocorra, diretamente protegendo a sociedade, indiretamente protegendo os profissionais. Quando nós identificamos que mesmo o engenheiro agrônomo que esteja realizando a sua atividade, mas ela faz de forma indevida, sem observar as normas corretas, sem ter uma boa postura, seja perante o seu contratante, seja perante a sociedade, o CREA vai e fiscaliza, e seja na questão ética ou administrativa, eticamente ele pode ser punido, administrativamente ele pode ser suspenso ou cessado, e o CREA evita que esse profissional cometa esses atos, diretamente estou protegendo a sociedade, e indiretamente estou permitindo que bons profissionais ocupem esse espaço. O CREA tem diversas, nós temos alguns convênios, nós temos alguns parcerias, né? Eu peço para vocês entrarem no site do CREA, dá uma olhadinha lá. Eu já fiz essa palestra aqui, não é essa palestra, mas uma palestra muito mais complexa, longa, né, para falar a verdade, porque eu vou demorar nele, eu falo um pouquinho mais acerca do CREA São Paulo, um pouco mais exemplos para vocês com relação ao que eu observei na fiscalização. E só para finalizar aqui, para não tomar muito tempo de vocês, fazer um alerta com relação à ANP. A ANP é uma anotação de responsabilidade técnica. É um documento que é utilizado para limitar a responsabilidade do profissional em determinado obra ou serviço. Um pequeno exemplo, quando estava gestor da região de Piracicaba, nós fizemos uma fiscalização do meio de obras em andamento do município, fiscalizando todos os prédios que estavam construindo. Aí eu fui convidado pelo nosso COP, Associação dos Construtores de Piracicaba, para a reunião. A reunião que eu participei, eu estava lá com uns 20 empresários e engenheiros da cidade, e foi, nossa, foi muito buscar a fiscalização do prédio, porque nós estávamos fiscalizando eles. Deixei eles falarem, naturalmente, deixei eles se expressarem, porque eles estavam sentindo. E eu aproveitei que tinha um empreendedor, um empreendedor, e eu perguntei: você está com o prédio construído? Estou com o prédio construído. E base que está? Nós estamos na base tal, ótimo. A cultura, quem é o responsável pela cultura do prédio? A cultura também tem uma empresa. Essa empresa pertence a uma empresa? Ela tem um profissional registrado do prédio, tem um profissional acompanhando? Ou não, o responsável sou eu. Exatamente. E se acontecer algum problema com a cultura do prédio, a cultura do forma correta, com a material adequado, ou durante essa execução, se um profissional daquela empresa tem um acidente, porque um profissional talvez os órgãos de segurança, quem é o responsável? Aí, aquele profissional, aquele empresário, ele tem uma situação que pode, aí ele não tem uma situação para ela. Então, a situação para ela, ele vai trabalhar o profissional muito claro. Ele está aprendendo a sociedade e também vai ajudar vocês. E tem esse recado, a noção de responsabilidade técnica é muito importante para limitar a sua responsabilidade, para você ser responsável apenas por aquilo que você se propôs e recebe para você. Porque muitas vezes, com vários vezes do proprietário, o profissional acaba se responsabilizando por serviços, por obras, por determinados empreendimentos, que ele não está de fato acompanhando. Isso é muito perigoso para o profissional e mais ainda para a sociedade. Esse é um pequeno recado para vocês. Eu desejo a todos uma ótima palestra. Quem está ouvindo, eu não estou ouvindo com vocês aqui, eu vejo um pouco de claridade, realmente
no horário da palestra, mas é uma situação particular que está acontecendo comigo hoje aqui. Eu prometo estar aqui ouvindo com vocês no celular, aqui no fone de ouvido. E no mais, Deus abençoe a todos aí. Um forte abraço para vocês. Ana, boa palestra para você, viu? Muito obrigado aí pela ajuda mais uma vez. Tchau, tchau. Pessoal, peço desculpa aí pelo vídeo, mas infelizmente a gravação não saiu muito boa do nosso colega Edson. Nós vamos dar prosseguimento aqui na palestra e eu imagino que o som deve estar normal agora. Infelizmente foi o vídeo que ele gravou, não teve boas condições de gravação. Então, só repassando, nós somos aqui da Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Valinhos. Agradecer a todos que já estão presentes aí, aguardando o início da palestra, com a nossa colega Ana Meire. Lembrando que a entidade aqui é uma entidade sem fins lucrativos, é uma entidade de classe, onde engloba os engenheiros, arquitetos e agrônomos, técnicos, tecnólogos. O CREA é o apoio institucional nosso aqui para esse evento de hoje. Vou só verificar se a nossa palestra... Também nós estamos hoje fazendo um teste aqui de forma híbrida a palestra. Nós estamos aqui na entidade com o pessoal assistindo ao vivo aqui e fazendo essa transmissão também para o nosso canal do YouTube. Então, se houver alguma falha durante a execução da palestra, nos desculpem aí, a gente vai procurar manter tudo em ordem por aqui. Mais uns minutinhos só para ver se a palestrante já está disponível. E já vamos dar início, um minutinho só. Mais uns minutinhos, pessoal, já está entrando.
Não, não estou vendo. Nossa, por que foi isso? Que voltou essas telas? Vem para cá. Meire, está me escutando? Agora sim. Boa noite, tudo bem? Só antes de passar a palavra para você, só lembrando o pessoal e agradecer novamente o pessoal que está presente, já aguardando aí você, a sua apresentação. Lembrando a todos para se identificarem aí pelo chat com o nome, profissão de onde estão falando, que vai servir de lista de presença, e também depois para a gente emitir o certificado de participação para quem desejar. Durante a apresentação também nós vamos liberar um link para uma pequena pesquisa, e ali vocês colocam o nome e o e-mail para a gente poder encaminhar o certificado de participação. Então, vou passar a palavra para a Ana Meire, para já fazer a sua apresentação, se identificar, mais uma vez agradecer aí a disponibilidade dela para fazer essa apresentação para nós. Lembrando que essa apresentação também, dessa palestra, fica disponível no canal do YouTube da entidade. Depois, para quem quiser rever ou passar para algum colega, vai ficar disponível lá. Boa noite, Ana Meire, mais uma vez. Bem-vinda. Boa noite a todos. Boa noite, Danilo, em nome de quem cumprimento todos os presentes. Boa noite, Edson, que está nos ouvindo também. Obrigada pelas suas gentis palavras. Tá? Eu gostaria de agradecer ao presidente Mário e ao engenheiro Hélio, né, pelo convite para fazer essa apresentação de arborização urbana. Antes de mais nada, eu gostaria assim, de contar um pouquinho do histórico do Comitê Multidisciplinar de Arborização Urbana. O comitê foi criado em 2019 pelo presidente Vinícius, porque anteriormente tinham, em 2018 e 2017, funcionou um grupo de trabalho de poda de árvore no CREA. E por pedido do engenheiro agrônomo José Walter Figueiredo, que era o coordenador do programa Município Verde Azul, da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, em conversa com o presidente Vinícius, foi criado este comitê. Nós trabalhamos no final de 2019, só um minutinho que eu não estou conseguindo mudar a tela aqui. Você quer a apresentação, Meire? Eu quero a apresentação. Está com você? Então, a próxima tela. Então, ok. Não tá liberando, não, Hélio. Não, eu quero a próxima tela. Ela não está... Então, falando mais um pouquinho, enquanto o pessoal tenta aqui acertar a minha tela, nós trabalhamos no final de 2019, 2020 nós começamos os trabalhos, mas fomos prejudicados pela pandemia e retomamos o trabalho agora em 2022. O comitê, ele é um comitê multidisciplinar que constou ou na composição passada ou nessa gestão, com engenheiros agrônomos, engenheiros florestais, engenheiros civis, engenheiros eletricistas, tá? Temos no comitê representação da AIASP, que é a Associação de Engenheiros Agrônomos do Estado de São Paulo, da PAEF, né, que é a Associação de Engenheiros Florestais, a Associação Paulista de Engenheiros Florestais, e da SBAL, que é a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, e também da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Gostaria aqui de agradecer ao presidente Vinícius por ter acreditado no nosso trabalho. Neste ano de 2022, nós formatamos uma palestra, que parte dela vai estar aqui nesta apresentação que eu estou fazendo para vocês hoje. Nós realizamos um fórum estadual de arborização urbana e realizamos também um treinamento com os fiscais do CREA para a questão de fiscalização com relação à poda drástica.
A palestra que foi feita, apresentada para os membros do CEDE, ela está disponível no site do CREA São Paulo, na plataforma CREA Capacita, onde qualquer engenheiro pode acessá-la e se tornar até um agente multiplicador, levando para a sua associação a questão da arborização urbana. Esta apresentação não é uma apresentação essencialmente técnica, é mais uma conscientização da população. Então, ela tem interesse tanto aos profissionais quanto à população de uma maneira geral, porque é uma conscientização da importância da arborização urbana. Como podemos ver neste mapa, que foi um diagnóstico feito pelo Instituto Florestal, a pedido da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, da composição arbórea do estado de São Paulo. Então, do lado esquerdo de vocês, né, podem sentir o quanto reduziu a vegetação arbórea do estado, e principalmente nos últimos 60 anos, ela teve uma grande perda de massa arbórea no estado. Mas no último levantamento, né, feito em 2020 pelo Instituto Florestal, já houve uma recomposição desta vegetação no estado. Hoje nós estamos com cerca de 22% do estado de massa arbórea. Para vocês terem uma ideia, nós temos 645 municípios no estado de São Paulo e apenas 48 municípios têm uma vegetação acima de 50% da área do município. A grande maioria está abaixo de 20%. Mais de 70% dos municípios do estado de São Paulo estão abaixo de 20%. Cabe aqui fazer também uma colocação a respeito de um conceito que nós estamos falando de arborização urbana, e existe um conceito que é desde a época da década de 60, é um conceito internacional, em que fala de floresta urbana. Para a gente é a mesma coisa, mas esse conceito diz que floresta urbana é toda a terra, pública ou privada, onde tem uma predominância de vegetação arbórea. Tá? Então, a gente considera, para essa questão de floresta urbana, as APPs, as unidades de conservação, as bacias hidrográficas, as reservas ambientais, parques, praças, jardins, até o quintal da sua casa, ele entra nesse conceito de floresta urbana. E ela é muito importante, porque eu acho que nós lembramos da questão arborização em dois momentos do ano que a gente consegue lembrar disso. Na época das chuvas e na época das ventanias, né? Aqui na região de São Paulo, as ventanias no mês de agosto, e na época das chuvas ou no período de verão. Por que isso? Porque árvores caem. Teve um dia que eu estava assistindo a TV e numa reportagem, em um único dia, São Paulo teve 470 árvores caídas por conta de um temporal. Então, isso é muito importante, porque eu acho que, mais do que uma conscientização da arborização urbana, é uma arborização correta, feita corretamente. E que me desculpem, né? É o que eu falo às donas de casa, todo mundo fala que adora a árvore, é a coisa mais linda do mundo, mas gosta na casa, na porta do vizinho. Eu sou um exemplo disso, porque na minha rua, o meu vizinho suprimiu a árvore da porta da casa dele, porque a mulher reclamava que fazia muita sujeira.
mas ele deixa o carro dele estacionado debaixo da árvore da minha casa todo dia. Então, é muito, muito complicada essa situação que a gente vive, né? A sociedade acha lindo, mas na casa do outro. Mas vamos lá, né? Eu acho que ainda tem... a questão tem solução. De novo, travado. Então, o porquê, né? A importância dessa arborização. A arborização é um conceito que ela deve ser universal. E eu me reporto muito a isso porque acho muito contraditório, né? O que a gente vê nos municípios. Eu vou citar como exemplo a região de Paraisópolis, em São Paulo. Eu não sei se todos vocês conhecem, mas eu falo que é um mar de tijolo, né? Não existe árvores ali. É uma paisagem desoladora. Aí você vai para a região dos Jardins, aquela região super arborizada. E eu acho que não vale o prefeito colocar, eu fiz uma praça, coloca meia dúzia de brinquedo, meia dúzia de equipamento de ginástica, e acha que isso é bom para a população, e não tem uma árvore naquele local. Então, a gente tem que se conscientizar mesmo, e não é só responsabilidade dos órgãos públicos, né? De prefeitura, não é só responsabilidade do prefeito, do vereador ou do governador do estado, não. Eu acho que é uma responsabilidade da população em geral. Empresários, ONGs, todo mundo pode colaborar com a questão da arborização. Por que arborizar? É aqui que está trocando? Não. Ele não está indo. Vai tirar aquele... Não, entrou outra tela. Aqui entrou outra coisa e não está indo. Gente, me desculpa, nós estamos penando um pouquinho aqui com essa transmissão. Por que arborizar? Melhor qualidade do ar, redução de tratamento de saúde, redução dos gastos de energia, redução da velocidade de escoamento de água de chuva. Aqui eu queria parar um pouquinho e explicar para vocês o que isso significa, porque as outras nós vamos tratar um pouco mais detalhadamente à frente, tá? Nas cidades onde não existe uma grande arborização, é comum o solo estar impermeabilizado, ou com asfalto, ou com calçamento. Então, cai-se a chuva, né? Nós temos uma chuva, ela vai cair direto nesse asfalto, nesse calçamento, a velocidade dela vai ser maior, porque ela não vai ter nenhum impeditivo, então ela vai aumentar o volume do escoamento superficial, podendo ocasionar, né, inundação, né, as enchentes que falam. As árvores, as suas folhas e troncos, elas têm capacidade de reter as gotículas de água na sua superfície. E isso ela segura e até a que cai no chão, ela cai com uma velocidade menor. Então, estudos realizados em alguns municípios definiram que no ano conseguiu-se uma interceptação de 25% do volume de água quando de arborização, com uma arborização adequada. Então, imaginem vocês, né, esse 25%, o quanto um município no ano recebeu de chuva, você reduzir isso em 25%, porque ela foi diretamente, ou a própria árvore usou, ou ela foi infiltrada no solo. A absorção de água, que a gente acabou até de falar, né, porque ela
permite, e aqui vale falar de um conceito muito desenvolvido pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, que é a questão do espaço árvore. Não adianta nada você plantar a sua árvore e não deixar uma área livre para essa árvore, com a terra, né? Com a terra nua ali, porque na minha rua tem muitas árvores mesmo que estão cimentadas em volta, essa árvore está sendo sufocada, então não resolve muita coisa. Então, o conceito de espaço-árvore também tem que ser levado em conta. A outra questão, estética urbana, redução de ruído e poluição, redução da erosão por impacto, é o que a gente acabou de falar, né? A gota de água vai bater na folha da árvore, ela vai cair no solo com uma velocidade menor, reduzindo a erosão. Melhor conforto térmico por diminuição de temperatura e abrigo para a ave fauna. Nós vamos tratar agora, no próximo slide, de algumas questões. A melhoria do clima. Em locais onde existe uma arborização considerável, estudos mostram a diminuição desta temperatura no local por questão de sombreamento, né? Não tem tanta incidência dos raios de sol, e ela diminui também a amplitude térmica. É aquela questão de que todo mundo fala, né? O esquenta e esfria. Você de manhã está muito frio, de tarde está muito quente. Então, a gente está tendo, normalmente, uma amplitude térmica muito grande durante o dia, né? E com a questão de arborização, essa amplitude térmica é diminuída. Cidades já conseguiram comprovar, tem um estudo da cidade de Campo Grande, que em áreas arborizadas diminuiu no mesmo dia, tem uma diferença de até 8 graus na temperatura. Eu percebo muito isso, não chega a ser assim, talvez eu resido em Campinas, não chega a ser uma diferença tão grande, mas da minha residência, que eu sou privilegiada, eu moro numa área bastante arborizada, eu tenho um parque ecológico no quarteirão de trás de casa, eu tenho um córrego na rua em frente em casa, que ele é todinho arborizado, e eu saio da minha casa, vou para o meu trabalho, que não chega a ter 10 quilômetros de distância. Dá uma diferença de 2 a 3 graus. Minha casa tem uma temperatura 2 a 3 graus menor do que a temperatura do meu escritório. Então, essa questão do clima, eu acho que é o melhor efeito da arborização, é quanto à redução da temperatura, aumentando o conforto térmico para as pessoas. Melhoria da qualidade do ar. As árvores, elas têm a produção de oxigênio, né? Todo mundo acho que sabe disso, a gente aprende lá no ensino fundamental, a produção de oxigênio e a redução do gás carbônico. Isso melhora o ar consideravelmente, purificando esse ar. E uma outra grande questão das árvores é que elas retêm a poeira do ambiente. Todo mundo, eu acho que já percebeu, na época que a gente fala muito, na época de seca, que isso é visível, as árvores não são verdes, né? Elas são até amarronzadas, porque se você jogar água, vai sair aquela sujeira que fica em cima das folhas, né? Então, essa retenção de poeira. E isso colabora-se muito, né? Um ambiente arborizado, com a questão da saúde, e aí é saúde pessoal, e eu acho até que é uma questão de saúde pública, porque você tem, num ambiente arborizado, você tem menos problemas
vamos começar a citar aqui. As pessoas que residem numa região arborizada, elas são menos obesas. Por quê? Favorece a caminhada. As pessoas gostam de caminhar. Ninguém quer caminhar num sol a pino. Então, o ambiente é arborizado, ou você tem um parque, você tem uma praça legal perto da casa, as pessoas saem para caminhar. Então, é uma diminuição de obesidade. Ela também inibe os fatores de risco para as questões da pele, um câncer de pele. Por quê? A arborização, né, as árvores, elas fazem uma barreira com os raios solares, né, e principalmente os raios ultravioletas. Então, você tem uma menor incidência desses raios na sua pele num ambiente arborizado. Então, isso diminui incidência de câncer de pele, problemas de retina, que as pessoas, né, a questão do sol afeta muito a retina, problemas alérgicos e problemas respiratórios. Eu tenho um colega que ele diz que naquela época de seca, né, que o clima já fica mesmo mais pesado, mais esquisito, ele vai para um lugar, né, onde tem uma arborização considerável, porque ele tem asma, e a asma dele quase que não é perceptível nessa situação, porque justamente a retenção da poeira que não fica no ambiente. Então, a gente melhora a qualidade de vida das pessoas, né? E você vai reduzir os gastos com tratamento de saúde. Redução no consumo de energia. Em locais onde existe árvore, né, até na sua própria residência, e aqui eu falo que você não adianta plantar uma palmeira, não vai resolver. Eu digo com uma árvore de grande porte que faz um sombreamento bacana, tá? Você, na época de calor, ela traz esse sombreamento, ela permite que a casa fique com uma menor temperatura dentro, propiciando um melhor conforto térmico para o morador. E com isso, você diminui o consumo de usar, né, o consumo de energia por usar ar-condicionado ou ventilador. Mesmo assim, né? Quem não tem ar-condicionado, pelo menos o ventilador liga um em cada cômodo da casa. E já foram feitos estudos que é possível, nessa época de calor, com uma rua arborizada, uma redução de 20% a 30% no consumo de energia elétrica na conta de luz do mês. Então, isto também é economia, né? A gente está falando, eu falo que a arborização, tudo. O prefeito diz que não vai arborizar porque custa caro. Se ele soubesse quanto ele pode economizar por não por estar fazendo uma arborização correta, acho que talvez se ele colocasse na ponta do lápis, ele no dia seguinte ele colocaria árvore na cidade inteira, porque a economia é uma economia considerável em todos os sentidos. Tá? Nós temos aqui também a redução do ruído. Eu acho que todo mundo já percebe isso, né? É uma coisa que eu estou falando, é muito do nosso dia a dia, né? Nos últimos tempos, o aumento do tráfego, né, de veículos propiciou um aumento enorme de uma poluição sonora. E para a Organização Mundial de Saúde, na última década, ela elencou como 3 prioridades ecológicas. É a redução da poluição da água, a redução da poluição do ar e a redução da poluição sonora. Então, ela faz parte desse tripé
que a OMS colocou como prioridade. As árvores, elas formam uma barreira acústica natural com relação ao ruído, porque elas atenuam essas frequências mais altas dos sons. Elas transformam as ondas sonoras em energia cinética, então diminuindo o som que a gente escuta. Eu vejo muito quando eu vou pela Bandeirantes para São Paulo, e me incomoda demais, né? Aquela barreira de concreto, logo que a gente chega em São Paulo, aquela barreira de concreto que é feita por conta dos edifícios que tem próximos, né? Para reduzir o ruído da rodovia. Planta 20, 10, 15 metros de árvore aí, árvores altas, que quanto maior a árvore, né, a espécie, quanto mais robusta ela for, mais ela consegue mitigar a questão dos ruídos. Tá? Então, é uma outra grande importância para as árvores. Então, outras vantagens, né? As árvores transmitem bem-estar psicológico. Isso é uma coisa super natural, né? Quem vê agora no mês de setembro, que os ipês estavam todos floridos, coisa linda, todo mundo parava na rua, né? Para tirar foto, aquelas folhas dos ipês no chão. Aquilo transmite para a gente um bem-estar muito grande. Como eu disse lá, né? Quando você não tem uma região que seja arborizada, aquela monotonia da paisagem, porque você vai ter uma árvore aqui, você pode ter um ipê aqui, uma quaresmeira ali, uma outra espécie. Então, aquilo não quebra a monotonia da paisagem, né? Valorização visual, né? Que um espaço arborizado, ele tem sempre um maior valor, até imobiliário. Que mais que a gente pode estar falando isso? Uma outra questão que eu colocaria aqui, de uma outra vantagem da arborização, é com relação ao asfalto. Em ruas que não são arborizadas, em função da insolação, né, dos raios solares, existe uma dilatação e uma compressão diária deste asfalto. Então, dilata durante o dia, comprime à noite, porque é o que eu já falei, né? É o esquenta e esfria. Esse asfalto se deteriora com muito mais rapidez. Então, outra economia para os órgãos, né, governamentais pensar na arborização, porque ele vai reduzir também o seu custo com relação à manutenção do espaço viário dele. E tem mais uma questão que pode até mudar, mas tem mais uma questão que houve um estudo que diz que áreas arborizadas diminui a criminalidade da região. E eu não estou falando aqui da criminalidade de assalto, mas a criminalidade da agressividade das pessoas, que às vezes as pessoas se irritam mais quando não tem árvores, né? Então, pode ocorrer homicídios, brigas, né? Aquele problema. Isso, em espaços arborizados, isto é menos frequente. Por quê? É o bem-estar das pessoas que estão mais... O humor está melhor. Então, as pessoas se tornam menos agressivas com tudo isso. A questão da avifauna, né? Quem é que não gosta de ter uma árvore e acordar com o canto de passarinho na janela todo dia? Eu falo que eu não preciso pôr despertador, porque do lado da minha casa tem um terreno, que nesse terreno deve ter umas 15 ou 20 árvores ali nesse terreno. Ele só é arborizado. E os passarinhos me acordam todo dia, ao primeiro raiar do sol, eles começam a cantar. Eu não preciso de despertador. E é uma coisa... Oi? Inclusive domingo. Mas é uma coisa
muito gostosa, muito prazerosa. Então, as árvores, além de servir de abrigo para esses pássaros, né? Você vê a diversidade dos pássaros que você passa a encontrar na cidade também, e ela também passa a ser um local para nidificação das aves. O que é isso, né? Onde as aves constroem seus ninhos e fazem a procriação. Além de auxiliar, né? Que as aves auxiliam na polinização e na dispersão de sementes. Então, até agora, nós só estamos vendo vantagens com relação aos benefícios da arborização. Tá? Consequências da ausência. Eu acho que é tudo o contrário do que a gente falou até agora, né? Então, só vou passar mais rapidinho, né? Impermeabilização do solo, aquilo que nós já falamos de problemas de inundações e alagamentos. Aumento da temperatura local. Já falamos também que tem cidades que já obtiveram até 8 graus de diferença de variação, né, nessa temperatura. Diminuição da biodiversidade. Você não tem árvore, você não tem pássaros, consequentemente, você não tem insetos, você não tem sapos, você não tem outros animais que possam habitar, e essa biodiversidade, então, você tira um pouco do equilíbrio ecológico da região. O que é essa ilha de calor, né? É justamente a questão que os raios solares, e isso a gente percebe muito, eles incidem nos prédios, e essas ilhas de calor são muito bem sentidas em locais onde existe grande concentração de edifícios, tá? Porque esses edifícios, ao longo do dia, eles absorvem a energia solar e vão dispersar ao longo, né? No final de tarde, começo de... Então, durante o dia, ele está absorvendo, ele vai dispersar quando acabarem os raios solares. Esses prédios, eles se tornam verdadeiros aquecedores. Eu acho que muita gente já percebeu aquela questão que você, mesmo estando final de tarde, que a temperatura cai, você entra, às vezes, num edifício que, se não tiver um ar-condicionado, ele vai estar insuportável, porque ele concentra o calor, né? Então, essas ilhas de calor, a ausência de arborização, né, ela dificulta a regulação do microclima local. Aqui é só mais uma ilustração, né, para a gente chocar um pouco, que até a questão da poluição do ar, ela fica prejudicada, né, se não tiver aula, quer dizer, prejudicada não, a poluição aumenta pela ausência de árvore, né? Então, tudo que a gente falou de poluição sonora, poluição do ar, a questão de problema de saúde, eu acho que a gente tinha que pensar mais na questão de se fazer um projeto de arborização no município. Então, aqui, procedimentos para a arborização. Aqui, essa questão de procedimentos, eu pus só essa tela, porque não é o foco da nossa palestra de hoje. O foco da nossa palestra era falar bastante dos benefícios e da função do CREA nisso, tá? Então, aqui já é uma questão mais técnica e que é motivo para nós fazermos um outro evento extremamente técnico para se aprofundar no assunto, tá? Então, vamos só dar uma passadinha rápido. A primeira coisa, tem que se fazer o diagnóstico do município em relação às suas necessidades, onde tem área mais arborizada, onde está faltando, quais as espécies arbóreas que tem nesse município. Então, se trabalha nesse diagnóstico. Aí você vai buscando a vegetação, integração, né? Você procura integrar o que você tem com o que você quer fazer, né? Com todo o sistema viário,
muitas vezes se lança um loteamento novo, né? E põe a árvore embaixo. Nós vamos plantar árvore nesse loteamento, perfeito. Aí vai lá a empresa e planta a árvore embaixo da fiação elétrica, né? Então, esse planejamento tem que ser feito e verificar tudo ao redor, né? A questão das florestas urbanas, o que a gente já comentou do conceito, a questão da supressão de árvores, tá? Que é uma coisa muito séria hoje em dia, que eu vou tocar um pouquinho mais para frente nesse assunto, com relação a uma resolução da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, que a questão da supressão. Até para fazer, a gente tem que ter, eu acho que tem que ter muita consciência, não é porque eu não quero aquela árvore ali, porque está incomodando a frente da casa do meu vizinho lá, que ele vai retirar a árvore. Então, isso é uma questão delicada. Como se fazer um transplantio correto também? Hoje é muito possível você tirar uma árvore de uma localidade e levá-la para outra, sem precisar fazer essa supressão. Então, mas existe essa possibilidade, mas tem que ser feito corretamente. A poda técnica, que nós vamos tratar um pouquinho mais para frente, que esse seria, assim, só de falar de poda técnica, seria um tema para mais ou menos umas 2 horas de conversa, só de poda, que não é o caso, né? Conservação e manejo das mudas e árvores adultas. Aqui é uma questão de que não basta eu querer colocar uma árvore na rua ou mesmo na praça. É uma escolha de uma espécie adequada, é um plantio correto, numa profundidade correta. Porque hoje em dia, a maioria das árvores que tem caído lá em São Paulo é por doença, que as árvores não são tratadas, então elas estão doentes e elas caem, ou por estarem com as raízes muito superficiais, porque foram plantadas erradamente. Então, isso, ela não tem sustentação, ventania, tudo, ela cai. Então, é uma questão muito delicada também. Implantação do projeto, né? Depois de fazer o projeto, e aqui eu gostaria muito de ressaltar a escolha, né, das árvores, e aqui a produção e aquisição de muda, a escolha da espécie, procurar utilizar espécies nativas da região, não trazer plantas invasoras. Nós tivemos, há algumas décadas atrás, que alguém apareceu com a tal da leucena, eu acho que todo mundo conhece, são aquelas, não são bem árvores, mas que ficam muito na beira das estradas. Aquilo se tornou um problema seríssimo, e hoje, beira de rio com leucena, e hoje está difícil de combater, né, a questão dessas leucenas. Uma coisa, a escolha das espécies, né? Outro dia, recentemente, um colega, engenheiro agrônomo, ele estava procurando num grupo que a gente tem de WhatsApp se alguém conhecia algum viveiro para fornecer uma determinada espécie arbórea para ele. E ele é um secretário de meio ambiente de um município do estado. E ele estava inconformado, porque o prefeito exigiu que se colocasse aquela árvore, foi escolha do prefeito, porque era de gosto pessoal do prefeito. E o meu colega estava assim inconformado, porque realmente a árvore é muito linda, tá? Mas é uma árvore que ela atrai, pelas flores que ela produz, ela atrai abelhas. E o prefeito queria colocar essas árvores, queria 20 e poucas, 30 e poucas árvores, num parque de uma escola infantil.
para fazer sombra para as crianças quando brincassem no parque. Então, imaginem vocês, a criança brincando no carrossel, fazendo ruído no carrossel e com um enxame de abelha em cima da cabeça dela. Então, é o tipo de coisa que a gente tem que pensar muito o que árvore é adequada para aquele local. Tá? Então, quais as aves que a espécie que eu estou escolhendo, elas podem atrair. Aqui eu tenho, não sei se dá para vocês verem, eu acho bastante interessante, se alguém puder conseguir, existe chama Cadernos de Educação Ambiental, é o caderno 21 da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, que hoje é chamada Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. É um caderno que só fala de arborização urbana, tá? E esse caderno aqui faz uma introdução, mostra como se deve fazer um plantio correto, e ela traz uma relação das árvores adequadas para o estado, para os locais. Então, vale a pena ser consultado. Tá? E aí, elaboração dos projetos de arborização. O que é muito importante ser ressaltado aqui, que ninguém vai fazer esse projeto para o município sozinho, tá? É fundamental uma equipe multidisciplinar, tá? Trabalhando nesse projeto. Com engenheiro civil, com engenheiro eletricista, com engenheiro ambiental, engenheiro agrônomo ou engenheiro florestal, e fazer uma coisa muito bem pensada para ser um projeto único. Eu planto, demarco um lugar para colocar a árvore e no mês seguinte resolve-se passar a fiação de telefone, o cabeamento da TV a cabo. Então, planejem para fazer isso, tá? Pode ir. Aqui a importância profissional que a gente entra especificamente no assunto do CREA São Paulo, aonde o CREA atua. Então, a gente fala aqui, olha, equipes multidisciplinares, mas formadas por profissionais com habilitação. Não basta eu, Ana Meire, ser engenheira agrônoma. É necessário que eu esteja com o meu registro no CREA ativo. Caso contrário, eu estarei exercício ilegal da profissão, tá? Então, profissional com atribuição. Eu não vou pedir para um engenheiro mecânico fazer um projeto de arborização. Ele não tem atribuição para isso, tá? O profissional habilitado, com registro no CREA. E a aprovação, o profissional ele tem que estar ciente de fazer essa aprovação no GRAPOAB, na CETESB e nas prefeituras, tá? Que aqui é um grande problema que a gente acha que é difícil, cada prefeitura tem a sua legislação, então fica um pouco complicado, eu estou sendo generalista, então cada um tem que ver no seu município qual é a legislação daquele município para a questão de arborização. A fiscalização, o que o CREA fiscaliza? Tá? Ele fiscaliza o profissional, ele fiscaliza as empresas de engenharia voltadas para esse segmento. Na minha cidade, em Campinas, a poda da arborização, a prefeitura concedeu para a CPFL, a Companhia de Energia. Então, responsável pela poda em Campinas é a CPFL. E a CPFL terceiriza esse serviço, tá? Então, você pode até ver os caminhões ali da CPFL. Empresa tal a serviço da CPFL. Então, essa empresa ela é passível de fiscalização pelo CREA, e o CREA também fiscaliza as prefeituras. Por um pedido, uma recomendação do comitê no final de 2020, quando nós conseguimos trabalhar um pouquinho,
Departamento de Fiscalização do CREA notificou as prefeituras do estado de São Paulo a informarem o cadastro das empresas que fazem a questão de plantio, manejo, né, que poda é um manejo, ou mesmo a supressão. Eles estão fazendo o levantamento, tiveram algum retorno, teve uma prefeitura que se recusou a fornecer, foi autuada porque se recusou a fornecer, inclusive da região do Edson, tá? O Edson que está nos ouvindo, ele sabe bem, foi ele que nos contou o caso, a prefeitura foi autuada, depois da autuação, tá bom, você autuou, você pagou a multa, agora fornece a relação. Teve que fornecer de qualquer jeito, né? Então, aí a Polícia Ambiental também pode fiscalizar a questão da arborização, a Polícia Civil numa questão criminal, porque eu vou comentar com vocês o que é crime na questão da arborização, e a prefeitura pode fiscalizar também. No estado de São Paulo, assim, a fiscalização principal, né, para a questão da arborização urbana é feita pela Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente e também pela CETESB. Essa coordenadoria ela é submetida à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, tá, pessoal? Mas o CREA pode sim fiscalizar. E o que é importante no âmbito do CREA? Nós estamos tendo lá, já tivemos reclamações, até no próprio dia que nós realizamos o fórum, a maior questão colocada é por que o CREA não permite que engenheiro ambiental, que está dentro do sistema, trabalhe com arborização urbana. E muitos engenheiros ambientais, né, fizeram o curso de engenharia ambiental e partiram para essa área de meio ambiente e de arborização. Eu não estou aqui questionando com vocês a capacidade desses profissionais. Muitos deles são meus amigos, conhecidos, são profissionais competentes, mas que se especializaram ao longo dos anos, fazendo um curso aqui, fazendo um outro curso ali, mas que a Câmara de Engenharia Civil, que é responsável que abarca, né, os engenheiros ambientais, a Câmara não reconhece esses cursos como atribuição. E no ensino regular do engenheiro ambiental, não existe a atribuição para se fazer a questão da arborização. Então, o próprio CREA não aceita um engenheiro ambiental assinando laudo de poda, assinando laudo de supressão. Isto é exercício ilegal da profissão. No âmbito do CREA, somente os profissionais habilitados são os engenheiros agrônomos e os engenheiros florestais. Tá? Então, isso tem que ficar bem claro para quem for trabalhar, e seria muito interessante os vereadores, né, dos municípios padronizarem a legislação, porque tem prefeitura que permite N profissões cuidando da questão de arborização urbana. Então, a gente está em contato, a presidência do CREA está vendo uma forma da gente padronizar a questão para evitar esses conflitos e sombreamentos, né? Porque tem arquiteto que se responsabiliza pela arborização urbana, tem biólogo que se responsabiliza e tem prefeitura que permite. Então, precisa haver alguma padronização nisso e nós pretendemos trabalhar com essa questão. A legislação, pessoal, eu vou só passar rapidinho aqui, acho que as telas vão até ser puladas, que eu quero ir direto para a questão da poda drástica,
porque vocês vão ter essas telas disponíveis para vocês. Eu combinei com o Hélio aqui na associação, ele pode encaminhar esse material para vocês e com calma vocês olhem, porque aqui é muito detalhado, só para a gente dar uma olhada, né? Porque nós temos onde você vai encontrar as questões de arborização, a gente citou aonde ela deve ser encontrada. Então, cabe a cada um procurar e dar uma olhada nisso, né? Quais os decretos que tem, quais as sanções. Aqui a questão da sanção, que eu gostaria só de me ater um pouquinho, que poda drástica, que a gente vai falar já, e supressão, qualquer uma das duas, feitas ilegalmente, é crime ambiental, passível de prisão. Tem alguns itens da norma que dá até 1 ano de cadeia, se você derrubar uma espécie que talvez seja uma espécie em extinção, alguma coisa assim. Então, é complicado, é crime ambiental, então, passível de prisão. Então, ó, os crimes estão ali, ó, detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa, ou ambas, tá? Então, se for um crime culposo, né? Que é aquela questão que a gente já entra na parte jurídica, né? É dolo ou é culpa? Aí é o órgão público que está fiscalizando que vai definir se é dolo ou se é culpa. Outros decretos, né? Outras leis que é interessante vocês darem uma olhada. Pode passar também. Aqui na questão da legislação, nós temos, nos 3 níveis, nós temos legislação para isso, né? Municipal, a gente pôs até aqui um exemplo da cidade de São José do Rio Preto e de São José dos Campos. A legislação de São José dos Campos é bastante interessante para o município consultar, tá? Aí nós temos a estadual, que é a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, que faz essa legislação, e nós temos a legislação federal, na Constituição, no Código Florestal e na Lei de Crimes Ambientais. A legislação profissional do CREA. Nós vamos encontrar as atribuições profissionais na Lei 5.194, na Resolução CONFEA 218. Esta Resolução 407, que está aqui, é apenas um lembrete para vocês. Não está sendo cobrada agora, tá? Os fiscais não estão se embasando nela para fazer qualquer autuação. Por quê? A Resolução 407 fala que, para quem é engenheiro civil, principalmente, isso é uma questão bastante clara para ele, é a colocação da placa de identificação na obra, né? Então, que ele tem que colocar lá o nome do engenheiro, o número do CREA, o número da RT. A empresa que trabalha, só aquela placa de identificação que fica na frente da obra. Isso, numa questão de arborização urbana, é extremamente difícil. Por quê? Como é que você vai pôr uma placa de identificação que o caminhão passa na rua fazendo uma poda? Mas eu acho que é um direito do munícipe saber quem é a empresa que está fazendo essa poda, quem é o engenheiro, né, o profissional que é responsável pela emissão do laudo, pela autorização da poda, e não tem como. Então, o comitê sugeriu que o caminhão carregue um cavalete com essas informações. Então, ele põe o cavalete lá na rua enquanto ele está fazendo isso. O que eu disse que era só por um comentário? Porque a Resolução 407 está sob revisão no CONFEA. Então, a gente está aguardando que ela seja ou revista ou derrubada com uma resolução nova. Nós estamos aguardando o CONFEA se posicionar para depois colocar isso como uma questão também a ser exigida, se voltar à questão da exigência das placas.
Então, aqui agora a gente entra no outro assunto, e que isto, aquela palestra, né, que eu falei que está no CREA Capacita, ela não tem, isso aqui é novidade da minha apresentação, que foi o trabalho que nós fizemos com os fiscais do CREA com relação à poda drástica. Por que isto que nós fizemos esse treinamento? Porque existe na Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente o chamado Programa Município Verde Azul, e que muitos municípios têm interesse em participar deste programa, porque é recurso financeiro que entra para o município. E, se eu não estou enganada, na Resolução 81 de 2021, eu não sei se é a diretiva 7 ou 8, talvez, acho que é a diretiva 8, eu não estou com ela aqui comigo, que fala exclusivamente da questão de arborização. Então, quanto mais arborizado for o município, mais ponto ele consegue. E a questão da poda drástica é um passivo dessa resolução. O município que efetua poda drástica, que permite essa poda drástica, ele perde ponto. Então, tira-se ponto do município. E na resolução, você pode passar o próximo para mim, por favor? Na resolução, lá no anexo 4 do passivo ambiental, prática inaceitável de poda drástica, destopo e retirada de mais de 25% da folhagem, sem autorização do órgão municipal competente e sem acompanhamento de laudo técnico emitido por profissional habilitado, ele vai ser autuado. E a resolução permitiu que o CREA faça essa autuação e faça. O CREA pode autuar por não ter um profissional habilitado, não ter faltar a autorização, ou quando tiver tudo isso, tem a autorização. Por quê? O que ocorre? Eu preciso fazer a poda da árvore da frente da minha casa. Eu faço um pedido para a prefeitura ou eu contrato um profissional habilitado para a emissão deste laudo de que é necessária a poda ou a supressão da árvore. O profissional emitiu esse laudo. Eu tenho que ir para a prefeitura e conseguir uma autorização. Qualquer coisa fora disso é autuação. E o CREA, se não tiver nada disso, ele pode autuar. E o CREA também pode autuar o profissional na questão, já na parte ética, que ele emitiu um laudo e que não seria necessário essa poda drástica ou a supressão. Nós ouvimos, chegou para a gente no comitê, no começo do ano, uma denúncia que saiu, inclusive, se eu não me engano, Rádio Bandeirantes, num programa do Datena, da Rádio Bandeirantes, que um engenheiro agrônomo estava vendendo laudo por R$3.000 para quem não quisesse mais árvore na porta de casa. Então, ele fornecia esse laudo e ainda no áudio que nós ouvimos com a denúncia, ele falava assim, não, se a árvore tiver sã, né? Se a árvore tiver saudável, a gente coloca um produto lá para a árvore morrer, né? Nós, agrônomos, sabemos que produto que é utilizado, não vou citar aqui, mas você faz uma aplicação desse produto, em 15 dias a árvore morre, aí você tem o laudo, então pede para ser retirado, vai na prefeitura, consegue a autorização. Então, isso daí é um crime e o CREA estava até tentando descobrir quem era o profissional para enquadrá-lo em questão ética, né? Que é negligência, imprudência ou imperícia, né? Que ele pode estar enquadrado aí. E é difícil a gente estar trabalhando com isso,
mas muito já se avançou no assunto. Então, o CREA, ele pode fazer a denúncia, além da autuação dele, ele faz a denúncia para a secretaria, para a própria prefeitura e para o Ministério Público. Aqui uma ressalva que o Ministério Público está amando, porque adora cair de pau em questão ambiental. Então, para eles é melzinho na chupeta, né? Como diria meu filho. Então, ressaltando, exigência de ter o laudo, de ter a autorização e para isso que foi uma apresentação para os fiscais e até para os inspetores, né, que podem estar auxiliando no serviço de fiscalização. Principalmente, ele está muito bem documentado com as fotos, porque não basta fazer, olha, laudo, a árvore lá foi podada, teve uma poda drástica. Não, comprove isso com foto, mostre. Então, isso é muito importante tanto para o CREA, quanto para a Secretaria do Meio Ambiente, quanto para o Ministério Público. Estar com documentos comprobatórios da questão, tá? E aqui agora eu vou passar algumas fotos, né, do que o CREA está considerando poda drástica. Por quê? Um fiscal do CREA, ele não tem condições técnicas de avaliar o que é retirada de 25% da sua folhagem. Então, a gente está sendo assim, vamos começar lá no radical, tá? O que é mais radical mesmo, que está feio, que a gente sabe que aquilo foi um absurdo, e como nós chamamos lá no grupo, uma mutilação. Então, pode, só para mostrar para vocês a questão das podas. Praticamente, a foto acho que é da direita aqui para vocês, né? Olha só, é uma foto que foi tirada por um colega engenheiro florestal na cidade de Mococa, né? O cara tá descalço, de bermuda, em cima da árvore, debaixo da fiação, cortando do jeito que dá, né? Fazendo do jeito que ele sabe. Ele não é uma pessoa treinada. Muito provavelmente esse é um morador da residência e que resolveu fazer isso, né? Então, agora o CREA pode, com essa resolução, o CREA pode acionar, né, os outros órgãos e autuar também. Mostrando a próxima, né? Olha, a árvore ficou sem uma folha praticamente. É uma foto um pouco escura, mas dá para a gente sentir o drama, né? Essa mutilação. Eu falo que é uma coisa tão engraçada, né? A própria CPFL, ela vai e faz a poda, coitada da árvore fica assim, né? Toda desgalhada, aquele vão aberto no meio do fio, e você tira toda a estrutura da árvore, você pende a árvore para um lado, aí provoca a queda. É tudo muito complicado, então tem que ser um serviço muito bem feito por profissional habilitado. Árvore praticamente nua também, ainda que essa coitada, assim, né, ela fez uma rebrotazinha aí, porque deixaram, e cortada com a poda toda em local errado, né, sem respeitar, sem ter conhecimento do local correto onde deveria ter sido feita a poda. Essa daqui é só para mostrar para vocês as duas. Olha que maravilha de espaço árvore, né? Que essa árvore tem. Ela está com todo o calçamento em volta dela. Essa árvore, coitada, está sufocada. Ela sobrevive porque ela é uma heroína. Ela é resistente, né? Mas nem um espaço árvore tem. Agora, a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, ela vai começar a exigir dos municípios que gradativamente tem um cronograma lá, tem um período de anos que o município vai ter que obrigatoriamente deixar
este espaço árvore. Então, aqui, olha, para resumir, né, uma arborização feita corretamente, com planejamento, amparadas por estudos e com profissional habilitado. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e se interessado pelo assunto. Você pode passar o último só para mim, por favor? Aqui tem, se alguém quiser depois, né, com o QR Code, toda a bibliografia consultada para a elaboração dessa apresentação. Eu agradeço muito a atenção de vocês e muito obrigado, e estou à disposição de vocês. Tem algumas perguntas aqui, Ana. Vamos ver se é possível responder. Se você puder falar, dar referência de novo sobre aquele livro que você falou, mas calma, falar... Cadernos de Educação Ambiental, é o caderno 21, é da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, tá? É só de arborização urbana, é o caderno 21, ele foi publicado em 2015, a primeira edição. Eles já fizeram outras edições desse caderno. Eu tenho a primeira edição aqui de 2015. Mas é um caderno muito, muito interessante. E acho que, entrando em contato com a secretaria, as pessoas têm como conseguir esse livro. Acho que ele não está para baixar, não está disponível para... E na secretaria, agora, até o dia 30 de outubro, quer dizer, até dia 1º de novembro, né? Só a partir do dia 1º de novembro. Todo o site da secretaria está fora do ar por conta da questão eleitoral. Então, tudo que é órgão estadual, eles estão... você não consegue acesso nos sites. Então, espera aí dia 1º de novembro para verificar se no site tem o caderno para ser baixado ou como adquiri-lo. Ok, então. Também tem um comentário aqui de um participante aqui. Desculpem, mas em Campinas concluímos que o município verde e azul é só para inglês ver, pois a prefeitura envia dados mentirosos e o verde e azul acredita. Temos os relatórios aprovados no Condema. Mas isso é uma verdade, e Campinas não tem quase nenhuma pontuação no município verde e azul, porque é história da carochinha mesmo, ele tem toda a razão. E tem uma pergunta da bióloga Marisa. Ela pergunta se o CREA pode fiscalizar as prefeituras exigindo que as podas sejam feitas de maneira correta. Caso a prefeitura realize ela mesma a poda drástica, o CREA pode autuar? O CREA pode autuá-la, sim, por exercício ilegal da profissão, né? Que ela não é ela é uma bióloga e que o CREA pode fazer essa autuação. Cabe recurso e aquela coisa, se a legislação do município permitir que biólogo faça, aí o CREA não pode fazer muita coisa. O que a gente está tentando é conversar com os conselhos, né? Conselho de Biologia, Conselho de Arquitetura, para a gente entrar num acordo e ver o que é possível ser feito. Mas outro dia eu estava até comentando, né, com a Maria Edith, que é a superintendente de fiscalização do CREA. Eu falei, eu não posso falar de outro conselho, eu tenho que falar do meu. Eu tenho que falar do meu conselho. Eu não vou fazer aqui... Eu particularmente, Ana Meire, eu tenho a minha opinião com relação a biólogos e arquitetos atuarem no setor, mas não é uma questão de conselho, isso é uma questão particular minha e não cabe aqui eu estar colocando para vocês. No caso, não é nem a questão dela ser bióloga, mas ela perguntou, no caso de as prefeituras fazerem o tipo de poda não correta, se o CREA pode autuar a prefeitura. Pode autuar, sim. Pode, sim. Ela também perguntou que eu tenho dificuldade para entender os 25%, poda drástica é a retirada superior a 25% dos ramos ou das folhas? De tudo.
De tudo, né? De tudo, né? 25%. Essa é uma questão, né? É o que eu falo. Você tem que ter um profissional, e nesse ponto eu falo que o melhor especialista para isso é o engenheiro florestal, que ele, de bater o olho, ele vai falar: tirou 25, tirou 38 ou tirou 52. O engenheiro florestal sabe isso na ponta da língua. Até o Henrique comentou, de 20% a 25% é o limite de poda foliar, até para manter a fisiologia da árvore. Então, mais grave ainda, né? O Henrique comentando isso. É o Henrique Lima, né, que fez essa pergunta? Isso. Oi, Henrique, boa noite. Boa noite, Henrique. Vamos ver se temos mais alguma aqui. Tem uma do Alfredo também, que ele pergunta: um arquiteto paisagista não tem competência para cuidar de arborização urbana? É questão de conselhos, né? Cada um no seu conselho. É questão de conselhos, eu acho que é cada um no seu quadrado. Eu acho que um arquiteto... Foi a pergunta que ele fez. Qual é a grade curricular que o arquiteto teve na escola de análise de solo, de espécie arbórea, de fisiologia de planta? Só aí eu acho que eu já... Ele pode muito bem trabalhar em conjunto com um engenheiro agrônomo. Eu não estou negando. Eu acho que tem arquitetos que têm ideias maravilhosas. Eu tenho... A minha sobrinha é arquiteta. Ela não vai fazer um projeto de arborização sozinha, porque ela disse que não é atribuição dela. Então, por não entender de todas essas questões, como é que um arquiteto vai trabalhar com arborização urbana? Né? E se ele passar a fazer 1000 cursos aí para se capacitar, é mais fácil fazer um curso de engenharia agronômica ou engenharia florestal. Aí ele vai ter habilitação. Me desculpa, isso é uma opinião minha, mas a grade curricular deste arquiteto não permite que ele se responsabilize por isso, mesmo ele se identificando como paisagista. Correto. Antes, vamos ver se mais alguém tem mais alguma pergunta. Só lembrando aí que a gente já encaminhou o link aí para que vocês possam responder uma pequena pesquisa aí para a entidade, para inclusive constar o nome e e-mail de vocês, para a gente poder fornecer o certificado aí de participação para vocês aí depois por e-mail. Agradecer a participação de todos. Aí temos aí colegas aí dos conselhos. Eu tenho uma pergunta aqui, Hélio, eu tenho uma pergunta aqui de um ouvinte presencial. Vamos lá. No caso do espaço árvore que você falou, né? Você teria que deixar um espaço maior ali na calçada para árvore. Como conciliar isso? As nossas calçadas são limitadas. Como conciliar isso com a parte de acessibilidade? Exatamente, é o grande problema, por isso que a Secretaria de Meio Ambiente está sendo gradativo, que é para ver como que pode ser feito. Que vai ter rua que nós não vamos ter mesmo que colocar condições de colocar uma árvore pela questão do espaço árvore. Tudo bem, gente, eu não ponho uma árvore, eu coloco um arbusto, eu ponho uma coisa menor, mas eu faço um trabalho. Né? Uma segunda pergunta. Consideração ainda da supressão, né? Aqui na cidade, aqui em Valinhos, alguns anos atrás, a gente tinha algumas avenidas que eles tinham flamboyando e foram todos suprimidos. Isso é justificável? É justificável, às vezes, por isso que eu falo que precisa haver um laudo que se embase muito bem com relação à questão. Embora eu seja uma apaixonada por flamboyant, não é uma árvore nativa, ela é uma árvore exótica. Nós temos alguma dificuldade de manejo com relação à questão, e provavelmente esses flamboyants estavam
Eu estou supondo, estavam condenados por idade ou por estarem com cupim, e estarem colocando em risco a população, né? Passar um carro lá, cair em cima. Eu não sou contra a suprimir, desde que tenha realmente necessidade. Isso, a gente tem que aceitar isso. Às vezes aquela coisa, né, de que o ecologista se amarra em volta da árvore porque não vai deixar cortar, mas aquela figueira precisa ser cortada. Então, são casos e casos. Não sou contra suprimir, mas faça-se uma compensação. Suprimiu uma aqui, plante 5 em outro local permitido. Vamos aumentar essa massa arbórea no município. Mas nós recebemos a própria cidade de Mococa, a prefeitura fez uma parceria com a CPFL para tirar as árvores da cidade que estão atrapalhando a fiação. Vamos ver o que isso vai dar, porque o Ministério Público pode intervir nessa situação. Mais alguma questão, Hélio? Não, tem alguns comentários aí. Vaga de carro na rua pode ser substituída por árvore frondosa. Tem exemplos disso no mundo. Um colega participando. Perfeito. Eu acho que, por enquanto, é só. Deixa eu ver se tem mais alguém, se tem mais alguma. Só já agradecer de antemão a Ana Meire, nossa colega, aí, pela excelente explanação aí nessa palestra, muito, muito interessante, para quem não é da área, como a gente é engenheiro civil, não somos da área nessa área específica, mas deu para ter uma boa noção aí realmente. E essa questão aí do tipo de árvores corretas é o problema que mais pega, né? Escolher espécies erradas para os lugares realmente é um problema sério. Aí a Juliana também comentando que Valinhos também fez uma parceria com a CPFL para suprimir árvores embaixo de fiação, tá vendo? Juliana, nosso colega aí, participa dos conselhos municipais aqui em Valinhos. Agradecer a participação aí. Eu acho que por enquanto é isso, Ana Meire. Então, só lembrando aí que a gente deixou um link aí no chat para que vocês possam responder a pesquisa para nós. É importante aqui para a entidade, para o nosso conselho, para o nosso patrocinador aí. Agradecer a Ana Meire. Quem sabe a gente faz mais alguma em relação a esse tema, que é bem interessante. Dá para se discutir bastante ainda. Deixa eu ver aqui, tem uma do Francisco aqui. Em algum local há incentivo para plantio e ou manutenção de árvores? Não sei. Eu não sei te dizer se há incentivo. O que nós vimos assim são algumas prefeituras fazendo justamente o contrário, proibindo o munícipe de plantar uma árvore na frente da casa dele. Então, isso vai contra tudo que a gente fala da questão, porque a prefeitura, eu não posso escolher uma árvore para plantar porque não é de acordo com a prefeitura. Seria até interessante, né? A pessoa que plantasse a árvore tivesse algum tipo de abatimento no IPTU, é uma ideia muito interessante, mas eu desconheço se há incentivo. O que nós temos aqui no estado de São Paulo são programas até governamentais, né? O programa Município Verde Azul, o programa Nascentes, que é para aumentar a arborização. Eu até comentei, né? Há 10 anos atrás, São Paulo tinha 17%, hoje nós estamos com 22% do município. E pretende-se chegar até uns 30%, que eu acho que seria uma coisa que não é impossível, não é impossível. Sem dúvida. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aí. Eu acho que é isso, então, Ana Meire. A gente agradece aí a todos que estiveram presentes aí nessa mais essa palestra. Vamos ver se a gente dá sequência nesse tema com mais alguma. Acho que dá para se fazer aí, inclusive na parte de poda drástica, falar um pouco mais, né? Um pouco mais na parte técnica, falar um pouco mais nessa área que é bem
bem Nós interessante. temos lá no comitê pessoal, engenheiros florestais que trabalham essencialmente com isso. Acho que a gente pode desenvolver um trabalho bacana aí, levando para as associações, levando para os municípios, porque a associação cumpre um papel fundamental na divulgação de assuntos que são de extrema importância para o mundo hoje, né? A gente não está falando aqui de arborização, porque é bonitinho. Não, é porque é necessário. Então, aí a associação cumpre um papel muito importante na divulgação destes temas, e sou eu quem agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço, então, novamente, Ana Meire. Agradecemos a todos aí que estiveram presentes. Lembrando aí só que essa palestra é um patrocínio do nosso Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, né, da entidade da Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos aqui de Valinhos. Não esqueçam lá de nos acompanhar no canal do YouTube, assim vocês ficam sabendo dos próximos eventos, das próximas palestras. Aproveito para curtir a palestra de hoje, e esse evento vai ficar disponível lá no canal do YouTube para vocês poderem rever novamente. Então, a gente agradece a todos aí. Uma boa noite, Ana Meire. Muito obrigado. Boa noite para você, Hélio. Um abraço para o engenheiro Mário, para o presidente da associação. E, mais uma vez, obrigada pelo convite. E boa noite a todos os participantes. Uma boa noite a todos, então. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima.